Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias. Eu sou o professor Ivair. O que nós vamos ver hoje? Linguagem e comunicação, módulo 1, unidade 1, aula 2. E hoje nós faremos algumas recordações da aula passada e faremos uma correção daquelas atividades que vocês já fizeram. Vamos lá? De olho na tela. Nós começamos falando que os seres humanos, nós somos seres sociais e por isso nós necessitamos de uma interação, além de estarmos constantemente enviando ou interpretando mensagens. É a conversa com a família, a conversa com os nossos amigos, são mensagens que nós estamos estabelecendo nesta comunicação. Vamos lá, de olho na tela? Você já percebeu o quanto que a comunicação é importante na nossa vida? Ela é primordial. Através da comunicação, nós vamos ser atendidos naquelas nossas necessidades, nós podemos resolver os maus entendidos, nós podemos também deixar o dia de uma pessoa melhor quando nós levamos palavras de incentivos, palavras que possam despertar a paz aí para o outro. Então, a comunicação ela é muito importante. A linguagem, recordando, ela pode ser definida por muitos significados e também por muitos sentidos. Mas, aqui, exploraremos a forma usada pelos seres humanos para se comunicarem. Então, de que forma que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos a partir da fala, Eu sou um emissor, você é um receptor. E há aqui o quê? Uma interação, uma comunicação. E essa comunicação chega até você através da minha mensagem. Uma aula de linguagem e suas tecnologias, cujo assunto que nós estamos trabalhando é a linguagem e a comunicação. Mas também há outros meios, professor? Sim, a comunicação ela pode ocorrer, por exemplo, só de forma verbal. Quando você ouve o rádio, só a comunicação. E você vai entender ali a mensagem que o locutor daquela rádio está passando para você. Também os textos. Quando nós estudamos, quando nós lemos alguma coisa, nós temos aqui um texto escrito, a linguagem verbal, que gera também a comunicação. Seguindo aqui, olha só, na aula passada, a título de recordação. Quem é o emissor nessa aula? Então seria o professor Ivair, não é isso? Quem está recebendo? Quem é o receptor? São os estudantes. Então, nós precisamos ficar atentos. Quem está falando é o emissor. Aquele que está recebendo a mensagem, o receptor. Qual é a mensagem? A mensagem é todo o contexto do que está acontecendo nessa aula, cujo referente, o que nós estamos falando nessa mensagem? Estamos falando de linguagem e comunicação. O código, a língua portuguesa, neste caso aqui, linguagem verbal, escrita e a oral. Quando nós estamos lendo, escrita. Quando o professor está falando, a linguagem oral. E qual é o canal? Nesta aula nós temos dois canais. É o seu material aí, impresso ou na tela, que você está lendo. É um canal, E um outro canal, o professor, através das telinhas que vocês estão assistindo essa aula. Então, é o canal que nós temos para estabelecermos esta comunicação sobre essa aula. Beleza? Entendido? Falamos sobre o gênero notícia, A notícia, ela chega até nós para nos informar, Qual que é a importância da notícia? Manter o seu público informado. Beleza? Então, usamos o gênero notícia sempre para entendermos o que e como funciona essa comunicação. Contudo, você sabe escrever o que é uma notícia? E essa pergunta eu fiz na aula passada. Você já sabe me dizer o que é uma notícia? É um meio pelo qual nós utilizamos para informar um público a respeito do que está acontecendo aqui, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Vamos à correção? O filho liga para a mãe
E ao telefone ele diz que vai chegar atrasado para o almoço. Nessa situação, podemos dizer que o canal é. Quando eu falo em canal, é o que o guri, o que esse filho utilizou para avisar para a mãe que chegará atrasado. Então, o canal é o pai, é a filha, é o telefone ou o código? Essa é fácil, né? Então, nós vamos entender que o canal que ele utilizou para conversar com a mãe foi o telefone. Portanto, correta é a letra C. Aqui nós temos, olha só, assinale a alternativa incorreta. Então, nós temos que ler de uma por uma e ver qual que é correta, qual que não é. A comunicação existe quando a pessoa que recebe a mensagem entende o seu significado. Está correto essa? Nós estamos procurando qual? A incorreta. Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. Espera aí, para eu entender uma mensagem não é preciso? Seria essa aqui, a incorreta? Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. Fica aí na interrogação. Vamos na próxima? As mensagens podem ser elaboradas por vários códigos, palavras, desenhos, números e etc. Essa aí nós podemos checar que sim. Para entender bem um código é necessário conhecer o seu sistema de regras. Claro, né? Por exemplo, a língua portuguesa, nós precisamos conhecer o alfabeto, as vogais, as sílabas que formam palavras, até que se cria um texto para que a gente possa entender tudo. Portanto, a incorreta é esta aqui, ó. Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. Corto não. Precisamos sim conhecer o código, né? Se nós não soubéssemos escrever, se não soubéssemos ler, como que nós entenderíamos uma mensagem? Então, é preciso sim conhecer o código. Vamos a mais uma? Uma pessoa é convidada para assistir um filme em que os personagens só falam inglês. Os personagens só falam inglês. E ela não aceita o convite, pois não sabia utilizar o idioma da língua inglesa. Se esta pessoa tivesse aceitado o convite, ela provavelmente não entenderia a história porque não dominava o canal, não dominava o código, não conhecia o referente ou não conhecia o receptor. É claro que nós vamos marcar a opção B. A pessoa não domina o código. Qual que é o código aqui? A língua inglesa. Ela não saberia entender o que esses personagens falariam naquele momento. Um guarda de trânsito percebe que o motorista de um carro está em alta velocidade. Faz um gesto pedindo para ele parar. Neste trecho, o gesto que o guarda faz, olha, o gesto que o guarda faz para o motorista parar, podemos dizer que é o código que ele utiliza, o canal que ele utiliza, quem recebe a mensagem ou quem envia a mensagem. Então, nesse trecho, o gesto que o guarda faz para o motorista parar, podemos dizer que é o canal que ele utiliza. Então, o guarda gesticula, é o canal que ele está utilizando. Não há como ele falar, então ele faz um gesto para a pessoa parar. Este seria o canal. Vamos a mais uma? A avó de João Gabriel sacode-o levemente e o chama. João Gabriel, está na hora de levantar. O que está destacado é, então isso aqui que foi destacado, é o emissor, é o código, é o canal ou é a mensagem? Claro que nós estamos falando da mensagem. Então o emissor, a avó, né, do João Gabriel. O código aqui, a língua portuguesa, né, e o canal seria ela que se dirige até ele com um gesto e com a fala. Mas aqui, o que está destacado, a fala da avó, João Gabriel, está na hora de levantar. É a mensagem. Nesse caso aqui, nós podemos afirmar que referente é. Seria se eu perguntasse, o que é o referente? Seria quem recebe a mensagem?
o assunto da mensagem, o que transmite a mensagem ou quem envia a mensagem. Quem recebe a mensagem é o quê? Receptor. Quem envia é o emissor. Quem transmite uma mensagem? O emissor. Portanto, nós temos o assunto da mensagem. Então, o referente da mensagem é o assunto. Vamos a mais uma? Comunicação existirá quando duas ou mais pessoas se propuserem a interagir. O canal, como o telefone, carta, e-mail ou qualquer outro meio, poderá auxiliar na transmissão da mensagem. Quanto aos elementos da comunicação, a interação ocorre entre o receptor e quem? Essa comunicação, essa interação ocorre entre o receptor e quem? Com o emissor, com a mensagem, com o ruído ou com o canal? Então, quanto aos elementos da comunicação, a interação ocorre entre o receptor e o emissor. Receptor, aquele que está ouvindo, e o emissor, aquele que está falando. Então, neste caso aqui, dos elementos da comunicação, essa comunicação, ou seja, a interação ocorre entre o receptor, aquele que está ouvindo, e o emissor, aquele que está falando, ok? É isso. Vamos aqui? Observem a imagem abaixo. Ela retrata uma tentativa, prestem atenção, uma tentativa de comunicação. Assinale a alternativa verdadeira em relação à cena. Você vai ser promovido. Meu Deus, vou ser demitido. Percebam que algum barulho, um ruído, algo atrapalhou que o emissor que mandou essa mensagem para esse receptor não fosse compreendida. Ele não entendeu a mensagem. Você foi promovido. Meu Deus, vou ser demitido. E aí nós vamos analisar esta atividade, né? Assinale a alternativa verdadeira em relação à cena. Letra A imagem representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos, neste exemplo, o código são gestos, nada a ver, eles estão se comunicando verbalmente. A imagem representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que, neste exemplo, o canal são os gestos. Eles estão gesticulando ou falando? Opção C, a imagem representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que, neste exemplo, o emissor foi demitido. Não existe essa questão. Letra D, a imagem representa como 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Ótimo. Vemos que, neste exemplo, não houve comunicação porque o receptor não captou a mensagem correta. Portanto, esta aqui é o gabarito, é a correta. Ele não conseguiu entender a comunicação, não entendeu. Então, todos os elementos estavam ali, mas o ruído atrapalhou que ele entendesse, portanto, esta comunicação. Bom, nós estamos já chegando ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham acertado todas essas atividades, ok? Então, fica aqui o nosso forte abraço. Nessa aula nós verificamos atividades de linguagem e comunicação. Até a próxima, valeu!